Olá, gente, estamos aqui. Estou aqui de novo. Meu nome é Hudson Silva, eu sou membro da Igreja Batista de Barão da Taquara, Praça Seca 32. Essa é a Escola Bíblica Dominical da minha igreja, Igreja Batista de Barão da Taquara. Você é muito bem-vindo. Se vier aqui, não esqueça de falar, aquele pastor lá que faz a escola dominical, eu estarei aqui, quero te dar um abraço, quero falar com você e ter o prazer de compartilhar um pouco de vida com você. Agora, a gente está falando sobre esta revista aqui, As Razões da Nossa Fé. Na verdade, a revista serve só de referência para o conhecimento que nós temos da Palavra de Deus, porque nós agarramos toda a nossa fé e nossa prática na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. E eu quero orar para começar a conversar com você sobre a lição de hoje, que tem conexão com tudo que nós vimos até aqui. E se você ainda não viu, é a primeira vez, assista a aula, se faz sentido para você, volte e assista de novo as outras aulas, mas eu quero falar para você, olha, tem um botãozinho aí de like, gostei, clica nesse like aí, dizendo que gostou e compartilhe com outra pessoa, porque a gente está falando da Bíblia, está falando da Palavra de Deus. E vai que a pessoa também goste da Palavra de Deus e seja tocado por ela, e não por mim, mas pela Palavra, e aí ela tem a mesma experiência que nós temos com o Senhor Jesus. Faça isso, compartilhe, comente. Você também pode comentar, faça suas perguntas aí, e aí a gente vai procurar responder. Se eu sei, eu digo que sei e te respondo. Se eu não sei, eu vou procurar saber e te respondo do mesmo jeito, tá bom? Vamos orar então, pedindo para que Deus nos oriente e nós tenhamos um tempo bom aqui na presença do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer porque nós fazemos parte da tua igreja. Nós queremos te agradecer porque nós fazemos parte do teu reino. Então seja um rei em nossas vidas. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dentro da organização que nós vimos aqui, eu vou pegar o sumário para você acompanhar comigo. Nós já vimos sobre escrituras sagradas e teologia, e a gente já conversou aqui que uma teologia bíblica começa sempre pelas escrituras sagradas, porque a teologia é bíblica, Bíblia, então se agarra nas escrituras. Toda teologia vai ter que apresentar a sua lógica, o seu raciocínio, e vai ter que fundamentar em alguma coisa. A nossa é fundamentada nas escrituras, na palavra de Deus. Então, sempre que a gente vai pensar nas razões da nossa fé, a primeira coisa que a gente tem que falar é nas escrituras, na Bíblia. Depois nós falamos sobre trindade, que é um conceito que nós vamos aprender das próprias escrituras, que a gente percebe que Deus é uma comunidade de amor. Deus é a união do Pai, do Filho e do Espírito em manifestações diferentes. Se você não assistiu essa lição, eu sugiro que você volte lá no YouTube, coloque a segunda lição e veja como as dimensões de Deus são diferentes. Às vezes, nós temos a visão de uma só dimensão, mas Deus é triuno, Deus é um só em três. Depois nós vimos sobre o homem, a constituição do homem, e o que a Bíblia fala sobre o homem e o pecado. O pecado nos afastou de Deus, Deus todo soberano, Criador do céu e da terra, o pecado nos afastou de Deus, e é interessante que quando nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do outro, nós nos afastamos de Deus mesmo, nós nos afastamos da natureza e nós nos afastamos de nós mesmos. Olha que coisa interessante. Por que é que o mundo está como está aí fora hoje? Ora, porque o mundo está mergulhado no pecado, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Vejam a lógica de todo o conteúdo bíblico dentro dessa perspectiva também sociológica. A gente viu semana passada sobre a salvação, que o homem pecou, mas Deus mostra seu amor para conosco em que Cristo se fez gente igual a gente, para nos atrair de novo para Deus. Deus pagou o preço para que nós tivéssemos a salvação que recebemos como um presente dele por meio do sacrifício de Jesus. O preço do pecado é a morte de Jesus na cruz. Pecado tem um preço.
e tem que ser pago. E foi pago. Foi pago com a morte de Jesus na cruz. Mas você também já ouviu falar sobre reino de Deus? Reino. E eu quero conversar com vocês sobre o reino e a igreja. Tem gente que confunde. Eu vou dizer para você, eu confundia muito o reino de Deus com a igreja de Deus. Que conceito é esse? De onde surge isso? E por que a gente pode fazer diferença entre as duas coisas? Bem, vamos começar pensando no reino. O que é um reino? Só tem um reino o lugar que tem um rei. E eu sei bem isso aqui porque eu fui embaixador do rei, embaixador de Jesus. Então, só tem um reino quem tem um rei. E o rei para a gente é Jesus Cristo. E o que é o reino? O reino é o espaço da soberania do rei. Olha que coisa legal! O espaço da soberania do rei é o reino. Então o reino, ele pode ser territorial? Pode. O reino pode ser individual? Pode. Porque o espaço da soberania do rei é que define qual é o reino. Bem, o reino de Deus, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus está em vocês. Olha que coisa interessante. Se o reino está em mim, é porque quem domina, quem manda na minha vida, quem controla a minha vida é o rei do reino. Quem é o rei do reino? O rei do reino é o Senhor Jesus. Ok, entendeu isso? Bem, se não entendeu, volta aí e entenda com clareza isso. E igreja? Igreja! O que é a igreja? É muito interessante, porque o reino e a igreja, eles são iguais, mas também são convergentes. Caraca, olha o símbolo que eu arrumei para convergentes. Porque os dois vão ter como centro de seu raciocínio o Senhor Jesus. Mas eles têm dimensões diferentes. Bem, guarde comigo aqui. O reino é espaço da soberania do rei. Então o reino é invisível. Ora, como o reino é invisível? O reino é invisível porque é o espaço da soberania do rei. Onde é que o rei manda? Ah, é dentro de mim? Então ele manda mesmo de verdade? Como é que você sabe que ele manda? Você não sabe, porque ele é invisível. Mas o reino se manifesta através da igreja. Olha que coisa interessante. O que é a igreja? A igreja é reunião local de pessoas regeneradas. Então se eu quiser ver o reino, eu vou olhar para a igreja, porque a igreja é o local da manifestação do reino. Mas o reino, ele cabe na igreja, mas ele supera e suplanta a igreja. Deixa eu fazer um outro gráfico aqui para você entender o que a gente, quando a gente é criança, né? A gente faz umas confusões. Eu falava assim, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. A gente estava indo para o templo. Ó, aqui é o templo. Templo é o local, é o espaço físico em que a igreja se reúne. Então, igreja é reunião de gente. Gente que tem Jesus no coração. Tem uns que não tem não, né?
mas vão aprender e vão acabar tendo Jesus no coração. E gente, presta atenção no que eu estou te falando, gente sempre pensa de forma diferente. Gente pensa de forma diferente. Esse aqui pensa no círculo. E esse aqui pensa no quadrado. Como é que, então, eles fazem? Eles convivem no templo, na igreja. Eles convivem no templo, mas a igreja é a reunião dessas pessoas regeneradas. Essas pessoas, quando são regeneradas, elas têm a soberania de Deus em si. Então, o que manda nelas não é apenas a mente, mas é a mente de Cristo, que é revelada. Esse evangelho é uma bênção. Eu amo o evangelho de Jesus, porque o evangelho é a salvação para todo aquele que crê e também é a explicação de tudo que a gente tem na vida. Por que a gente afina com algumas pessoas e não afina com outras? Ora, porque a gente se identifica com essa pessoa. E como é que a gente consegue fazer isso na igreja? Porque há algo em comum. E o comum de quem faz parte de uma igreja é Jesus. É ele o ponto de convergência da igreja. Então a gente precisa aprender algumas coisas. A igreja, número 1, a igreja e o reino, a igreja é sempre plural. Não reino, a igreja é sempre plural. Bem, na igreja outra coisa que a gente vê é que a gente tem espaço para aprender. Olha, tem gente que vai assistir essa lição e vai falar assim, caramba, onde eu estou não é igreja. Aprender da palavra, aprender da convivência. A igreja, em terceiro lugar, é um espaço de cuidado. Cuidado no sentido de acolhimento, tá? E a igreja é um espaço da comunhão. Por quê? Eu e meus porquês, né? Por quê que a igreja é um espaço plural? Bem, porque as pessoas pensam diferentes, porque as pessoas têm conceitos diferentes, porque as pessoas têm visão diferente, porque as pessoas que convivem dentro de uma igreja são de gerações diferentes. Então, igreja que todo mundo é igualzinho não é igreja. A igreja de Jesus é plural. Convive idoso, convive novo, convive velho, convive jovem. A igreja é plural, porque a igreja é a reunião dos gemidos por Jesus. O que é comum entre todos da igreja é que todos têm a soberania do Senhor na sua vida. Todos fazem parte do reino e por isso estão na igreja. A igreja também é um espaço de aprendizado. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Mas é na igreja que você aprende a conviver com diferentes. É na igreja que você aprende a entender sobre Deus e a revelação de Deus, o que a gente está conversando aqui. É lá na igreja o espaço em que a gente começa a botar ordem no caos que é a nossa vida fora dela. Então a igreja é um lugar de aprendizado. A igreja também é um lugar de cuidado. Olha, tem alguns meses que eu fui a uma igreja e um amigo falou assim, essa aqui é a igreja dos feridos. Quem é ferido aí, fica em pé. Ficou todo mundo em pé, porque a igreja estava fazendo aniversário e ele já tem ouvido o pastor falar que é a igreja dos feridos. Mas ele falou feridos e regenerados, porque a igreja é um lugar de cuidado. Eu tenho meus problemas, você tem os seus problemas, nós temos os nossos problemas e a gente vai transformar a igreja nessa dimensão que a gente às vezes ouve falar, a igreja é um hospital. É, mas o hospital também tem
tem os enfermos e tem os médicos. E a gente tem os enfermeiros, tem o pessoal de plantão. Eu ajudo você, você me ajuda, e essa é a dimensão linda da igreja. Mas a igreja também é um lugar de comunhão, que a gente aprende muito a conviver, porque nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver. Então vamos só recordar. Vamos recordar aqui, eu quero só dar mais 3 dimensões aqui. Primeiro, a igreja de verdade é a igreja onde a gente adora, presta culto a Deus. Então a igreja de verdade é o lugar onde a gente ensina e aprende. E a igreja de verdade é a igreja também que compartilha, que evangeliza. A minha oração é que eu e você façamos parte do reino de Deus. Que nós coloquemos Jesus no centro das nossas vidas. E no dia que Jesus estiver no centro da sua vida, no dia que Jesus estiver no centro, totalmente no centro da minha vida, e for o soberano rei da minha vida, eu faço parte do reino. Então, no dia que Jesus for o centro das minhas decisões e ele for o centro da minha vida, eu faço parte do reino. Mas olha, quem faz parte do reino tem igreja, porque o reino se manifesta de forma visível na reunião daqueles que são transformados por Jesus. Não é lindo isso? Eu acho isso extraordinário e quero que você experimente isso na sua vida. Aprenda a viver, aprenda a conviver e procure uma igreja. Se você quiser, pode vir para cá. Quem sabe a gente começa a conviver, a viver juntos, tendo Jesus como nossa regra, nossa referência de vida e comunhão. Bem, sobre o reino, eu tenho uma dica para você. A Bíblia diz em Mateus 13, parábolas do reino, que você encontra tudo isso, que o reino é plural, que o reino é lugar de aprender, que a igreja é lugar de aprender, que é lugar de cuidar, de comunhão, e que é o lugar que adora. Mas o reino é invisível, porque se você for olhar as parábolas do reino, e são 7 parábolas do reino, em Mateus 13, você vai ter, por exemplo, a parábola da rede, você vai ter a parábola da semente, você tem a parábola do trigo e do joio, que está ali no reino é semelhante a, Jesus vai falar isso, o reino é semelhante a uma pérola de grande valor, o reino é semelhante a semente de um grão de mostarda, bem pequeno, o reino é semelhante ao fermento e o reino é semelhante a um tesouro escondido. Se você for olhar, dentro dessas parábolas do reino de Mateus 13, fica muito claro que o reino é invisível, é imperceptível, porque a pessoa tem uma semente e ela ainda não vê a árvore, mas a semente vai germinar. A pessoa tem um tesouro escondido. Na verdade, o tesouro está escondido no campo. A semente ou o tesouro está lá dentro do campo. E nós temos um tesouro guardado dentro de nós. É muito interessante. Jesus vai dizer também que o reino é semelhante, por exemplo, ao trigo e o joio, que você tem que deixar crescer o trigo e crescer o joio para ir fazer a separação entre um e o outro. Você tem que conviver para descobrir quem é a pessoa. Vai falar também sobre o fermento, que o fermento é imperceptível, mas você descobre que o bolo ou o pão está com fermento quando a massa cresce. Então vejam que aí ele está falando o tempo inteiro do reino invisível que se revela através da convivência dos outros. A pérola de grande valor, a pérola está dentro de uma ostra. E aí alguém tem que mergulhar lá, achar a ostra, abrir a ostra e descobrir que na ostra tem a pérola. A mesma coisa acontece conosco. A igreja é esse espaço de convivência em que, à medida que você conviver com as pessoas, você vai descobrir, ele faz parte do reino de Deus. Essa faz parte do reino de Deus. Essa precisa experimentar um pouco mais do reino, porque o reino é invisível. Então o reino é muito mais abrangente
do que o templo, do que a igreja. Mas qual é a importância da igreja? A importância da igreja é porque o que o reino faz só se torna visível através da manifestação, da união, da convivência dos irmãos. Aí a gente descobre que a igreja é uma agência do reino de Deus. A minha oração é que você tenha muito claro em sua mente a diferença do reino e da igreja. E que você faça parte do reino, acima de tudo. Mas se você faz parte do reino, consequentemente você vai fazer parte da igreja. E aí, se prepare, porque Deus vai mexer com você. E você vai ter que aprender a, de repente, aturar algumas coisas que acontecem dentro da igreja. A minha oração é essa, que nós todos façamos parte do reino de Deus e quero que você tenha uma semana abençoada na presença do Rei, na presença do nosso Rei Jesus.